Amém. A paz do Senhor. Amém. Muito boa noite. Aproveitando que vocês estão em pé, por favor, abram suas Bíblias e a mídia também poderá nos ajudar. Texto de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 5. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Obrigada. A partir do versículo 22, nós vamos ler os versículos 22 até o 24, e depois o 35. E diz assim: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Seguinte. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Versículo 24. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão. Agora, a partir do versículo 35 até o 43. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Seguinte. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Último, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Podem se assentar, por favor. Amém, amém. Querido, eu não sei você, mas estou com o meu coração já aquecido pela presença de Deus aqui. Amém. Quantos já foram ministrados, abençoados pela presença do Senhor? Nós já ouvimos palavra, nós já cantamos palavra. E Deus já até confirmou no meu coração aquilo que, Ele queria que nós conversássemos nessa noite. E a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite é uma palavra para a nossa família. Amém? Você está perto da sua família aí? Se você estiver perto da sua família, ou pelo menos de algum familiar, aperta a mão dele aí, a mão dela. Fala assim: Deus vai continuar falando conosco aqui. Amém, amém, amém. Li um texto bastante conhecido. O contexto aí, como vocês, talvez, boa parte de vocês já conheça. Tem muito a ver com Jairo, quem ele era e aquilo que ele fez. Jairo era, como nós lemos aqui, um homem importante. Algumas traduções o chamam de príncipe, um dos príncipes da sinagoga. Ele era, de fato, um dos líderes da sinagoga. A Bíblia não fala expressamente de qual lugar, A maioria dos estudiosos diz que provavelmente era ali de Cafarnaum. E por conta da função que ele desempenhava de líder da sinagoga, muito provavelmente ele tinha muita ligação com os fariseus, que inclusive na época eram uma das castas mais opositoras a Jesus, a sua obra, aquilo que ele vinha pregando. E a Bíblia diz que ao abordar a Jesus, Jairo se curva e ele se prostra. E eu quero chamar a atenção de vocês para
para essa atitude, porque ela não foi só significativa, foi bastante corajosa, né? Naquela época, as pessoas só se prostravam diante de grandes autoridades, por exemplo, imperador, né, de reis. E quando Jairo, que era uma autoridade, apesar de não ser dessas grandes autoridades, mas era uma autoridade, né, religiosa da época. Quando Jairo se prostra diante de Jesus, se humilhando, algumas traduções falam isso, né, que ele se prostrou em humilhação aos pés de Jesus. Ele era um homem já, né, não era um rapazinho, e a Bíblia diz que ele desceu até aos pés de Jesus. E quando ele fez isso, ele reconheceu que Jesus não era uma pessoa qualquer. Ele reconheceu que havia um poder na vida daquele homem, Jesus, que era um poder diante do qual ele tinha que se curvar. E esse é um detalhe interessante. Muito provavelmente, alguns dos seus amigos fariseus não ficaram felizes com o que ele fez, com aquela atitude, nem de falar com o mestre, muito menos de se curvar diante dele, e pior ainda, de chamar Jesus para dentro da sua casa. Jairo, diferentemente de alguns dos outros personagens que a gente vê ali na Bíblia, ele tem uma atitude diferente. Por exemplo, nós temos ali na sequência desses versículos, né, eu pulei para a gente ganhar tempo, mas uma mulher, né, cuja Bíblia não fala o nome, uma mulher que interrompe a caminhada de Jesus e de Jairo para a casa dele, e é uma mulher que, se Jesus não fizesse questão de dizer, né, quem era ela, de trazê-la ali a público, né, aquilo que tinha sido feito, o milagre que tinha sido feito na vida dela, a gente nem falaria dela, essa história não chegaria nem a ser registrada. Zaqueu, por exemplo, também era uma pessoa importante, um coletor de impostos, muito conhecido, mas Jesus só foi para a casa dele porque Jesus se convidou. Teve um centurião que foi pedir a Jesus também pela cura de um servo seu, e esse centurião nem disse que Jesus tinha que ir para a casa dele. Entendem como Jairo é diferente? Jairo é diferente. Jairo vai até Jesus, reconhecendo quem ele era, e implora, porque a gente vê ali nessa tradução que nós lemos, que ele rogava muito. Rogar é implorar. E Jairo implora: vem à minha casa, vem à minha casa. Naquela época, inclusive, havia sim também recursos financeiros, medicinais, mas o fato é que provavelmente Jesus foi procurado por Jairo, porque nenhum desses recursos tinha resolvido o problema que ele estava enfrentando com a sua filha, a sua única filha. Era a filha única. Nós vemos essa informação, né, especificamente ali no Evangelho de Lucas. Essa narrativa, a narrativa desse milagre aparece não apenas em Marcos, mas também aparece no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. E isso também fala da importância daquilo que aconteceu, né, dessa intervenção de Jesus na família de Jairo. E é por isso que, inclusive, o título dessa mensagem é: Convide Jesus para a sua casa. Amém? Convide Jesus para a sua casa. Se Jairo fez isso, e nós vamos aprender algumas lições aqui com ele, e com esse milagre que aconteceu, então eu já quero deixar o título dessa mensagem como a orientação. É essa a principal palavra que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações aqui nessa noite. Convide Jesus para dentro da sua casa. Convide Jesus para dentro desse problema que você está enfrentando. Convide Jesus para o meio da crise que talvez
você esteja passando, porque eu sei que, né, é possível que alguns de nós aqui esteja passando por momentos de crise. Pois é, o que o Espírito Santo está falando conosco hoje aqui é: convide Jesus para o meio dessa crise. Amém? Amém. E antes de nós aprendermos algumas lições com Jairo e com esse milagre, até porque eu sei, né, que tem muitas mulheres aqui e que, como eu, tem bastante preocupação, né, às vezes com a arrumação da sua casa, né? Sabe aquele negócio assim, que se você tiver que receber uma visita, o que você quer fazer, né? Se não estava arrumado, você sai correndo, né? Sai correndo, ajeitando, mas foi visita de última hora, né, não? Então a gente quer, se for uma visita programada, que você está esperando alguém querido, né? O Tiago sabe, eu saio borrifando aquele cheirinho, sabe aquele, né? De tecido, lugar, a casa fica cheia de cheiros, né? E você arruma uma mesa e você põe tudo. É próprio nosso, né? Querer arrumar o ambiente para quando a gente quer receber as pessoas. Mas eu quero te dizer o seguinte: nós não temos condições de arrumar alguns ambientes para que Jesus venha. É diferente no caso dele. Muito provavelmente, nós vamos ter que chamá-lo para que ele venha e ponha as coisas no lugar. Amém? Então não importa quão bagunçado esteja aí seu coração, o problema. E isso não estava aqui no meu script, mas o Espírito fala no meu coração que há pessoas que pensam hoje aqui: mas Senhor, eu estou tão desorganizado por dentro. Eu não sei nem por onde começar. Então fica tentando buscar organizar-se, a mente ou o coração, de alguma maneira, para depois servir, para depois vir estar na casa de Deus, para depois de alguma maneira adorá-lo. Não, chame Ele primeiro, convide Ele. Ele vai organizar essa tempestade interior que às vezes se instala. E eu sei que há pessoas aqui com uma tempestade interior instalada dentro dos seus corações. Mas nessa noite, se você ouvir a voz do Senhor e você disser: vem Jesus, vem, vem. Então, como Ele fez lá no Mar da Galileia, Ele vai acalmar. Oh, aleluia. Ele vai acalmar a tempestade interior do seu coração e vai acalmar a crise externa que talvez esteja instalada dentro da sua casa. Ele tem poder para isso. Amém? Mas vamos lá para o texto. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta aí em Marcos, porque eu vou falar só sobre o que está aí, sobre o que essa narrativa nos ensina. A primeira coisa que nós precisamos aprender aqui, quando a gente lê o que aconteceu com Jairo e com a sua família, é que o caráter de Deus não pode ser determinado pelas circunstâncias. E por que eu estou dizendo isso? Você notou que na sequência daí do versículo, como eu falei, então a Bíblia fala de uma mulher que havia 12 anos, padecia de um mal terrível. Essa mulher estava falida. Tudo que ela tinha empregado em prol da sua cura tinha falhado. Nada acontecia de diferente na vida dela, que melhorasse a situação da vida dela. E quando Jesus sai junto com Jairo para ir até a casa dele, então a Bíblia diz que essa mulher, né, interrompe. Nós somos maravilhosas mesmo, aleluia, né? Deus gosta de nós, amém, meus? Essa mulher interrompe a caminhada de Jesus e não é repreendida por ele, que ela fez por uma boa causa. Só pode fazer se for por boa causa, tá? Né? Ela interrompe a caminhada de Jesus, mas eu queria chamar a atenção sua para o fato de que a Bíblia diz, dá um dado aí de datas interessante, que há 12 anos essa mulher sofria desse mal, e diz que a filha de Jairo, que estava à beira da morte, tinha qual idade? Sabe o que isso quer nos ensinar? Que há 12 anos, antes daquela situação, estava tendo festa na casa de Jairo, né?
Estava tendo festa. A Bíblia diz que ela era uma filha única, talvez eles tivessem tido dificuldade de tê-la. Mas o fato é que estava havendo festa, uma fase de alegria se iniciava dentro daquela família. Mas ao mesmo tempo que uma fase de alegria se iniciava dentro de uma casa, na vida dessa mulher estava iniciando uma fase de dor, sofrimento, por causa da enfermidade que começava a se abater sobre ela. E aí eu pergunto para você, olhando para as duas circunstâncias, a gente tem como dizer se Deus é bom ou é mau? Então há 12 anos atrás, Jairo talvez ia dizer que ele era bom, né? Nasceu a filha. Mas a mulher talvez dissesse que não, porque começou há 12 anos aquela enfermidade sua. E aí então 12 anos depois, aquela alegria agora estava se transformando num aparente desastre. Aquela menina estava para morrer. E aí então Jairo, será que podia continuar acreditando que Deus era bom, o Deus que tinha dado a filha 12 anos atrás? Porque aí, diferentemente de Jairo que estava desesperado, a mulher não, interrompeu e apesar de ter pedido depois, recebeu o milagre primeiro. Então, você percebe que as circunstâncias não têm como dizer se Deus é bom, se Ele não é, se Ele tem um bom caráter ou se não. As circunstâncias não podem nos guiar no que diz respeito a quem Deus é, seu caráter, sua bondade. Por quê? Porque quem dá testemunho do caráter e da bondade de Deus é Ele mesmo. É a sua palavra. E nós, se nos guiarmos pelas circunstâncias, a depender de quando uma oração nossa é atendida, ou a depender de quando a gente está, naquele momento de espera, maravilhoso, a gente adora esperar, só que não, ou quando a gente recebe um não, a gente ora e ainda assim, pode ser da vontade de Deus fazer diferente daquilo que a gente pediu. Então, as circunstâncias não determinam o caráter de Deus. Esta palavra dá testemunho de quem Deus é. Esta palavra fala do caráter dele. Ele próprio dá testemunho de si, agindo nas nossas vidas, sobre toda a criação e sobre tudo que há. E não as circunstâncias. E essa é uma coisa importante de nós entendermos. Por quê? Também porque aqui nós temos uma coisa ruim acontecendo numa família aparentemente boa. Que é um negócio que às vezes a gente tem dificuldade também, Nós temos dificuldade às vezes de entender, de aceitar quando coisas ruins acontecem, se abatem sobre nós, às vezes no momento em que a gente se encontra ali, no nosso melhor momento de fidelidade, de caminhada com Deus. Ou você vê isso às vezes acontecendo na vida de alguém. Então, querido, a primeira coisa aqui que Jairo nos ensina é que as circunstâncias não dizem quem Deus é. Ele mesmo vai dizer. Amém? Então levante seus olhos das circunstâncias. Levante seus olhos das circunstâncias. Amém? A segunda coisa que a gente aprende aqui: não terceirize a responsabilidade da resolução dos problemas da sua casa. Não terceirize a responsabilidade da resolução dos problemas da sua casa. Para ninguém, para ninguém. Nós estamos diante de um chefe de família que está enfrentando um problema grave na sua casa. E a gente não vê a Bíblia dizendo, nem que ele ficou falando para a esposa, vai você lá atrás de Jesus, afinal de contas eu sou um homem muito importante, muito comprometido, eu não tenho... Não, a gente não vê, isso aqui não está na Bíblia. Nós também não vemos Jairo só cruzar os braços e esperar a filha morrer, senão a gente nem estava lendo esse texto aqui, porque essa intervenção de Jesus não teria acontecido. O que acontece é que Jairo chama para si a responsabilidade de resolver o problema da sua filha, aquela crise que estava instalada na sua casa, e ele faz isso com uma atitude, ele toma a responsabilidade de tomar uma atitude acerca do problema que estava acontecendo na sua casa. Sabe, não significa
que você não possa pedir ajuda, porque afinal de contas, inclusive tomar atitude aqui implicava em que ele procurasse ajuda. Então, procurar ajuda às vezes é uma atitude que você vai tomar diante de uma determinada situação que você estiver enfrentando e que você sozinho, às vezes ali na sua casa, não tem condições de enfrentar. Além de Jesus, talvez você precise da ajuda de alguém, né? Às vezes de um pastor, de um líder, de um irmão com uma caminhada, né, a mais, de um tempo maior com Deus, e você vai pedir um conselho. Então, isso não é terceirizar o problema, mas nós terceirizamos o problema quando estamos diante de uma situação ruim, instalada dentro da nossa casa, e a gente fica fingindo, né, costume, com cara de paisagem, e não arregaça as mangas, e não toma uma atitude diante dela. Então, tem uma situação acontecendo aí, o ambiente na casa está estranho, não está legal, as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer, o diálogo está esquisito. Não fica esperando o marido pela mulher, a mulher pelo marido. Levante-se. Aliás, estão aí casados os dois, levantem-se juntos, um pega na mão do outro e assumam a responsabilidade de pôr em ordem aquilo que estiver fora de ordem dentro de casa. Amém. Se Jairo não se levanta e não faz isso acontecer, então ele teria perdido a sua filha. E tem um texto só que eu quero ler, a mídia vai projetar para a gente, para você não precisar abrir a sua Bíblia aí. 1 Timóteo 5:4. Tem uma advertência importante a respeito disso. 1 Timóteo 5:4. Fala sobre nós aprendermos a exercer a piedade, ou seja crente a começar da sua casa. Amém? Você, ainda mais se você é líder. E isso é para nós. Então, se você já faz isso na igreja, olha a advertência de Paulo. Aprenda a exercer essa piedade na sua própria família. Essa advertência está dentro, né, de uma orientação que estava sendo dada ali aos filhos das viúvas, mas ela cabe para nós aqui. Então, não terceirizar a responsabilidade da resolução dos problemas vai fazer com que você também seja conduzido ao milagre que você está esperando. Amém? Amém. Mas vamos continuar aprendendo com Jairo aí. Outra coisa que nós aprendemos com ele é: tenha paciência diante da aparente demora de Deus. Jairo foi tentado, provavelmente, né, a ficar ressentido, se não com Jesus, com a mulher, né? Então, a gente vê ali nos versículos 30, no versículo 35 do texto de Marcos, que nós estávamos lendo, que Jesus, não satisfeito com o fato da mulher ter sido curada, então ele para todo mundo, né? É demais esse texto. Eu sou fã demais desse texto. Jesus para tudo, a multidão apertando ele, aquela algazarra, ele tentando ir com Jairo para a casa de Jairo. A mulher vem naquela atitude de fé poderosa, só toca no manto de Jesus e é curada instantaneamente. É demais, né? E aí Jesus, não satisfeito, sabendo que ela queria ficar quietinha, não deixou, porque aquilo precisava ser testemunhado. O que ele faz? Para tudo. Eles estavam com pressa, mas Jesus parou tudo. Espera aí, alguém me tocou, e aí tem aquela celeuma, né? A Bíblia não fala, mas provavelmente foi Pedro, né? Foi Pedro que falou assim: meu Senhor, Jesus, pelo amor de você, né? Tá todo mundo te apertando, como é que é, né? E tem toda aquela situação. Jesus diz: de mim saiu virtude. Mas o fato é que não é desse milagre que nós estamos falando. O fato é que ele para, se detém, conversa com a mulher, abençoa ela, né? Manda ela de volta para a casa dela. E Jairo ali, né? Angustiado, quase para pegar Jesus pelos cabelos e arrancar para a casa dele. E nós muitas vezes corremos o risco de, como Jairo, perdermos a nossa fé. Se de repente Deus não faz aquilo que nós estamos esperando na nossa hora.
Eu não sei você, mas normalmente, toda vez que eu sugiro um momento para Deus, eu falo: Deus, agora é a hora, hein? Se eu fosse o Senhor, agora era uma boa hora do Senhor fazer aquele milagre, né? Quem nunca, né? Então, e Deus normalmente não faz na hora que eu acho que devia acontecer. Mas Jairo tem paciência. E mais do que isso, a gente vê que quando Jesus estava terminando de falar com a mulher, então os servos dele vêm correndo da casa e dizem assim: para de incomodar o mestre, a menina já morreu. Sabe, era mais fácil para Jairo crer quando a filha ainda estava viva, mas depois da notícia da sua morte, então ele ficou mais tentado ainda a achar que a demora de Deus ia desapontar a fé dele. Deixa eu dizer para você: Deus nunca desapontará a minha e a sua fé. Ele pode fazer diferente do que a gente pediu, ele pode dizer não, ele pode demorar, não demorar para nós, né? Mas no tempo dele está tudo certo. Mas ele não desapontará a fé colocada sobre ele. Outra coisa que a gente aprende com Jairo: nos momentos de crise, você precisa discernir as vozes ao seu redor para escolher a qual delas você vai seguir. Muitas vozes ali ao redor de Jairo, sim ou não? A multidão, né? Talvez gente ali na multidão que ele nem conhecia, interrompendo, falando. Aí vem os servos. Depois, quando eles chegam na casa, enfim, né? Chegam na casa. Então, além daqueles que estavam ali, que tinham ido avisá-lo, ainda as carpideiras já tinham sido chamadas, né? Aquelas choradoras profissionais. Quer dizer, já estava instalado um ambiente de velório dentro da casa dele, e todo mundo falando: ela já morreu, e chorando, e aquele negócio todo. Mas Jesus, no meio de todas essas vozes, a voz de Jesus também foi ouvida. E a voz de Jesus disse assim para Jairo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E Jairo precisou fazer uma escolha. Ele precisou escolher que voz ouvir. Se ele fosse ouvir a voz do povo que estava lá na casa dele, desesperado, chorando, ele tinha já desesperado e tinha falado: quer saber? Me arrependo de ter te convidado para minha casa, não deu certo. O senhor demorou, não aconteceu. E podia ali já se rebelar contra Jesus, enfim, se juntar, né, aos colegas fariseus e ainda falar mal dele. Mas Jairo discerniu entre todas as vozes qual é a voz de Deus. Querido, em nome de Jesus, quando você estiver passando por uma situação difícil, quando uma crise se instalar na sua casa, pare, respira, ajoelha e ora: Senhor, fala comigo. Senhor, me ajuda. Senhor, o que nós devemos fazer? Senhor, como nós devemos proceder? Senhor, fala ao nosso coração. Se essa atitude aqui não for boa, então Deus nos mostra. Senhor, se é essa outra coisa que a gente tem que fazer, então que a paz do Senhor venha e nos dirija. Peça a direção de Deus, e entendendo qual é a voz de Deus, a direção de Deus para a sua vida nesse momento, cale as outras vozes. Cale as outras vozes, cale as outras vozes. Fala: eu vou ouvir ao Senhor. Eu vou ouvir ao Senhor. Permaneça ouvindo a voz de Deus. Por quê? Porque esse também é um dos meios pelos quais Deus vai pegar você pela sua mão e conduzir você e a sua casa para fora desse problema que você estiver enfrentando. Amém? Mas para isso você não pode se distrair, e você precisa discernir a voz de Deus. E aproveitando até o gancho disso, a outra coisa que a gente aprende com Jairo é que nós precisamos promover e preservar o ambiente de fé e de saúde espiritual nas nossas casas.
Sabe, gente, quando Jairo entende qual era a voz de Jesus, ele ouve a voz de Jesus e talvez com temor, com medo, angústia no seu coração, ele não ouve mais as outras vozes, ele permanece sendo guiado pela direção de Jesus. Jesus lança a palavra sobre ele, não temas, e ele se agarra nessa palavra. Automaticamente, sabe o que acontece? Logo que Jesus chega na casa, ele já começa a limpar aquele ambiente de quem não estava na mesma direção, na mesma fé, de quem não estava querendo a mesma coisa. Ouça uma coisa: a incredulidade zomba da palavra de Deus, mas a fé vai apegar-se a ela e vai experimentar o seu poder. Amém? Então, no momento de crise também é importante o quê? Que você preste atenção quem está à sua volta. Porque às vezes vai haver muita gente à sua volta, perto de você, e que por não conhecer a Deus, não vai entender a atitude que talvez você esteja tomando debaixo da direção que Ele te deu. Alguém pode até zombar daquilo que você está fazendo por obedecer a Deus. Então você precisa fazer uma escolha também de o quê? De proteger a sua casa dessas más influências, proteger a sua casa da incredulidade, proteger a sua casa também das vozes do mundo que vêm contrárias à vontade de Deus para você. Amém? Jesus já chegou dizendo assim, ó, das duas uma: se eu ficar, a fé fica, mas esse povo aqui tem que sair, porque as duas coisas não vai dar certo não, Jairo. Então nós também precisamos às vezes fazer uma escolha, não apenas de discernir as vozes, mas de uma vez que a gente discerniu a voz de Deus, fazer o seguinte: para de falar da sua intimidade com quem não vai crer com você. Amém? Para. Não abra seu coração com quem não é capaz de discernir a voz de Deus com você. Não divida seu coração com quem não vai poder te aconselhar para o bem, por quem também não ouve a voz de Deus como você está disposto a ouvir. E outra coisa, não seja você mesmo o promotor. Oh, meus irmãos, não seja você mesmo o promotor da incredulidade dentro da sua própria casa. Sabem, nós lideramos jovens há mais de 10 anos. Eu, antes de conhecer o Tiago, eu sei o que eu estou falando aqui. Coisa triste é às vezes quando você senta com um jovem, com uma jovem, para aconselhá-lo, para conversar, ajudar ele a enfrentar um determinado problema. E às vezes eles vêm, né, com umas perguntas, umas coisas, uns questionamentos, né? Você respira fundo e fala, pois é. Às vezes até com uma crítica em relação à própria igreja. E você está ali tentando ajudá-lo a atravessar essa crise, porque esse lugar aqui não está imune à crise não, amém? Ele está cheio de gente, que nem nós. Onde tem gente, tem problema, gente. Né? Tem pessoas que têm um ideal de igreja que não existe. Não, a realidade espiritual da igreja envolve seus conflitos, seus problemas. E nós precisamos ajudar, por exemplo, nossos filhos a enfrentá-los. Mas a maneira como a gente enfrenta as crises e os problemas que às vezes acontecem na igreja, pode destruir, corroer a fé no coração dos nossos filhos, pode adoecer o ambiente dentro da nossa casa. Então eu já sentei, por exemplo, com pessoas e conversando, e a pessoa vem, não, porque esse problema, esse negócio aqui que fizeram, esse negócio está errado. E o que você faz? Mente? Não, eu não minto. Eu falo, está errado mesmo. É verdade. Às vezes você tem que concordar, estava errado. E aí você diz assim, mas e aí? Como é que nós podemos fazer? O que te cabe nessa situação? Como você pode agir nessa situação? E aí eu já ouvi assim, não, esse aqui, ó, não, meu pai já falou que isso aqui não muda não, esse aqui, ó, a igreja é sempre assim mesmo. Vai ser desse jeito mesmo. Então sabe o que acontece? Nós promovemos a incredulidade dentro das nossas próprias casas, com
nosso excesso de crítica, com maledicência, com fofoca, com murmuração. Quando diante das circunstâncias ruins da vida, ao invés de termos uma atitude de fé, então a gente descrê, o que a gente faz? A gente desdiz com a nossa atitude a fé que a gente propaga com a nossa boca. Não há nada mais corrosivo para a fé de um filho do que o seu pai falar de uma fé que na prática ele não vive, do que a sua mãe falar de uma fé que no máximo serve para trazê-la para o culto, mas não serve para a vida, porque na vida ela toca a vida como quer, faz tudo o que quer, da sua cabeça, não pergunta, não convida a Deus. Deixa eu te perguntar, seus filhos já viram você orando, lendo a palavra, meditando essa palavra? Como é que eles veem você reagindo diante dos problemas? E eu não estou falando aqui que a gente tem que ser aquela família de propaganda de margarina, não, né? Tudo lindo, sol brilhando, aquela coisa maravilhosa, né? Passa Nutella, no pãozinho, tal. A margarina da propaganda, ou então é de sabão em pó, né? Tudo lindo, cheiroso, flores. Não, nós somos famílias reais atravessam problemas, crises, dores, complicações, tempestades. O que os seus filhos precisam ver, pelo menos, é você, de maneira piedosa, buscar a Deus no momento da sua aflição. Então eles precisam enxergar que tem em casa alguém que diante do problema fala assim: vamos orar, vamos orar, vamos buscar ao Senhor, vamos crer. É só isso. Eles não estão buscando pais perfeitos, estão buscando gente piedosa. Então, não seja você o destruidor da fé dos seus familiares, com a sua atitude, com as suas palavras. E a última coisa, não negligencie o cuidado natural, humano, que cabe às vezes em algumas situações. Vocês repararam que logo que a menina é curada, a Bíblia diz que ela se levanta, começa a andar, bem 12 anos mesmo, né? Bem 12 anos. Porque ela é curada da enfermidade que a tinha matado, e é levantada da morte. E Jesus, na sequência, eu achei lindo uma frase de Warren Wiersbe, quando ele comenta esse texto. Ele diz assim: como um médico amoroso, Jesus instrui os pais a alimentarem a menina a fim de fortalecê-la. E ele termina dizendo assim: milagres divinos não são substitutos para o bom senso. Quando ignoramos os cuidados humanos, nós tentamos a Deus. Então, também, sabe, o pêndulo, aos carnais demais, né? Que não conseguem viver a fé no seu dia a dia, trazê-la para a prática, nas suas práticas diárias, e também a galera que só quer flutuar, né? Tudo, entendeu? E aí negligencia coisas que são as naturais, as do bom senso, que precisam fazer. Às vezes precisa só dormir. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Às vezes a gente só precisa dormir. Essa semana passada eu estava tão cansada um dia, mas tão cansada. Eu não sei vocês, às vezes eu fico cansada, eu tenho vontade até de chorar, né? As mulheres me entendem assim. Sabe quando você está tão cansada, se você sentar em silêncio, você chora de cansaço. Estava cansada, mentalmente, fisicamente, estava cansada. E aí estava esperando o Tiago terminar umas coisas, a gente estava lá no escritório e tal, e eu assim, ai meu Deus, respirando fundo para não chorar na frente do Tiago, né? Aquele dia já tinha tantos afazeres, eu não queria, né? Ainda gerar mais uma preocupação para ele. Aí ele levantou, terminamos as coisas, a gente entrou no carro, saiu, e ele falou assim: vamos ali no shopping que eu preciso ver um negócio, não sei o quê. Aí eu olhei assim, né? A primeira coisa que estava na minha boca já para falar assim: não quero ir em lugar nenhum, quero deitar. Aí eu segurei, amém? Né? Consegui, gente, consegui, né? Segurei e falei assim: vamos embora, então vamos. Gente, 40 minutos de caminhada, voltei ótima para casa. E eu nem gastei, hein? Nem gastei naquele dia. Ai, o irmão feliz ali, ó.
Nem usei o cartão de crédito. Sabe, às vezes a gente só precisa descansar. E aquela crise imensa, os problemas não passaram, eu ainda precisava dormir. Mas só de espairecer, presta atenção, oxigena a sua mente, tem hora que a gente só precisa disso. E boa parte da crise vai ficar mais fácil de você enxergar, de resolver, você vai até discernir melhor a Deus, se você não estiver tão exausto mentalmente. Nem tome decisões assim, porque você corre um risco altíssimo de errar. Então, não negligencie o que for natural. Para que Deus tenha condições de te conduzir em direção ao milagre. Amém? Amém. Coloque-se de pé, por favor. Glória a Deus. Para concluir, quero chamar a sua atenção para duas coisas só. Nós já nem precisávamos mais depois de todas essas lições, né? Mas sabe, eu quero te dizer aqui em nome de Jesus, se você ousar convidar ao Senhor para dentro da sua casa, Ele vai. Ele vai. Deus te atenderá. Deus não desapontará a sua fé. Ouse chamar ao Senhor. Como eu faço isso? Apresentando o seu problema diante dele em oração, jejuando, dizendo: Senhor, eu não vou trocar os pés pelas mãos aqui nessa situação. Não, eu quero ouvir ao Senhor, eu quero que o Senhor me dirija. Deus, com as minhas forças humanas, meus recursos humanos, eu não tenho condições, eu preciso do Senhor. Se você ousar clamar como Jairo, reconhecer que há um poder nele que não existe em você, mas que você pode experimentar, então isso acontecerá. O Senhor vai tomar você pela mão e vai te conduzir ao milagre que você precisa. Nós cantamos sobre milagre aqui nessa noite, e Ele vai, sabe, talvez não aconteça como você quer, na hora que você quer, mas o fato é que Deus não desapontará a sua fé, porque Ele é bom e as circunstâncias nunca determinarão o caráter dEle. Até quando Ele disser não para você, Ele vai fazer isso porque te ama, porque é um pai comprometido com você. Você é pai, você é mãe. Tem hora que você diz não para o seu filho, não é porque você é mau, é porque você o ama, não é assim? Então nós precisamos ousar chamar a Deus para dentro dos nossos problemas e das nossas crises, e fazer o seguinte, e deixar Ele fazer o que Ele tem que fazer. Ele já chegou dizendo assim: você sai, você fica. E às vezes pode ser que Ele faça isso na sua vida. Para de ouvir essa pessoa aqui, essa pessoa está, né? Essa pessoa não está sendo minha boca na sua vida. Para de dividir isso. Deus, para você de dizer esse tipo de coisa, de ter esse tipo de atitude. Então, se você convidar o Senhor Jesus, e Ele atenderá ao seu convite, então deixe Ele ajustar, consertar, arrumar o que estiver fora do lugar, seja em você mesmo e no que estiver ao seu redor. Jesus tratou com Jairo enquanto caminhava com ele, tratou na fé dele. Ele foi com um pouco de fé quando foi buscar Jesus, mas terminou com outro depois. E a última coisa que eu quero falar para você é que eu nunca tinha percebido isso, nunca tinha me atentado para esse detalhe. Mas sabem, por toda a vida daquela menina, toda vez que ela tivesse que contar a respeito do milagre que Jesus operou na vida dela, ela teria que falar do seu pai. E eu quero encerrar com essa pergunta: qual testemunho você quer que seus filhos deem a seu respeito? Qual testemunho você quer que seus filhos deem a seu respeito?
essa menina ia dizer assim: Jesus me curou, Jesus me levantou da morte. Mas antes ela teria que dizer assim: eu tive um pai que não desistiu de mim. Eu tive um pai que creu por mim. Eu tive um pai que não amou a própria reputação, nem o seu cargo, mais do que a mim. Eu tive um pai que realmente creu em Deus e viveu aquilo que creu, porque ele trouxe a própria presença de Deus para dentro da nossa casa. Por isso eu estou viva aqui. Oh! Em nome de Jesus. Se você ousar andar com Deus, é disso que os seus filhos falarão. Se você ousar andar com Deus, não apenas você vai experimentar os milagres e a intervenção dele na sua vida, na sua casa, nas suas crises. Se você ousar abandonar a incredulidade, a dureza que às vezes vem no nosso coração, mesmo a gente sendo crente há 30 anos, você não apenas vai ser conduzido ao milagre, como eu falei aqui, mas você vai fazer uma fé firme crescer no coração dos seus filhos. Eles vão ter que falar de você quando testemunharem da ação de Deus na sua vida. Oh, aleluias, aleluias. Amém, Jesus. Antes de orarmos todos juntos pelas nossas casas, eu quero fazer 2 convites aqui. O primeiro convite é para aqueles que de repente não tiveram oportunidade de dizer: Senhor Jesus, entra na minha vida primeiro, para que eu possa convidar o Senhor também para minha casa. Talvez haja pessoas aqui no nosso meio que ainda não tiveram oportunidade de se entregar definitivamente ao senhorio de Jesus. Eu quero dizer para você, não tem a melhor coisa que você possa fazer na sua vida não ser isso. Se havia alguma dúvida no seu coração acerca disso, ouça a voz do Senhor falando com você nessa noite. Convide Ele para dentro da sua própria vida. Renda-se a Ele. Renda o senhorio. Entregue o senhorio da sua vida para Ele. E aí você também vai poder convidá-lo para a sua casa. Porque não tem condição de você convidar Jesus para a sua casa antes dele passar pela sua vida. Amém. Há alguém no nosso meio que gostaria de fazer isso? Se sim, eu queria pedir que você ficasse aqui à minha esquerda. Alguém que quer convidar o Senhor Jesus para dentro da sua vida, quer entregar o seu coração ao Senhor Jesus nessa noite? Se não for te pedir muito, Jesus, então quero fazer o segundo convite aqui. Há alguma situação, há uma crise, há um problema que você está enfrentando na sua vida ou na sua casa, ou alguma dessas situações que de repente você ouviu e que você disse: Senhor, eu estou falhando nisso aqui, eu de fato não estou fazendo aquilo que eu devia. Eu preciso, Senhor, que o Senhor venha para minha casa e o Senhor tome conta desse caos aqui, dessa crise, dessa situação difícil. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema relacional, psíquico. Mas você sabe que os seus recursos pessoais não são suficientes. Você precisa da intervenção de Deus. Ele está aqui para atender a sua oração. E se você quiser, nós queremos orar juntos aqui como igreja. Então eu gostaria de convidar você para vir aqui. Há uma necessidade que você precisa colocar diante do Senhor. Vem aqui, nós vamos orar com você. Nós vamos orar com a sua família. Se você estiver junto com seus familiares e quiser vir junto com eles, aqui à frente, venha. Nós vamos orar nessa noite, enquanto a equipe de louvor canta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha. Se você quer ser fortalecido, o Senhor já tem estado na sua casa, mas você sabe, precisa de graça para continuar de pé, continuando a enfrentar essa situação, dando bom testemunho do Senhor. Então venha, nós vamos orar, né? Os pastores, os líderes que estiverem aqui conosco, se puderem vir ajudar, orar com essas famílias que estão aqui.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não deixe nenhuma família sozinha, ninguém sozinho aqui. Vamos orar com os nossos familiares. Nossos pastores e os líderes, por favor, podem nos ajudar. Você que está aqui na frente, ore. Fala, Senhor, vem na minha casa. Senhor, visita essa crise. Visita essa situação difícil que eu estou enfrentando. Deus, preciso da intervenção do Senhor. Preciso da intervenção do Senhor. Clame a Ele nessa hora. E você que está aí na igreja, levante as suas mãos, cante junto. Ore. Em nome de Jesus. Ore na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Precisar é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Espírito Santo, obrigada pela tua presença que se move aqui no nosso meio. Tua palavra foi pregada, Senhor. Tua palavra foi pregada, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro nessa hora. Senhor, atenda ao clamor que está sendo depositado aqui. Senhor Jesus, venha de maneira especial, intervenha nessas situações que estão sendo postas aqui diante do Senhor. Deus, há crises, há situações complicadas, difíceis. Deus, que talvez os meus irmãos já não têm mais recursos, não têm mais condições. Oh Pai, precisam da intervenção sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, visita, Senhor, essas casas, visita, Senhor, essas situações, visita, Senhor, em nome de Jesus, dá uma ordem, ó Deus, e as tempestades cessem, dá uma ordem, Senhor, e o caos vai parar, vai encontrar, ó Deus, um fim, dá uma ordem, ó Deus, e o que está fora de lugar vai ser endireitado, em nome de Jesus. Dá uma ordem, Senhor, e onde a morte vai haver vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, fortaleça a fé dos meus irmãos. Se ainda houver um tempo de caminhada até que o milagre aconteça, como nós vimos aqui Jairo experimentar, não foi instantâneo como a mulher, ele teve que caminhar, ele teve a sua fé desafiada, mas ainda assim o Senhor não desapontou. Então, ó Deus, se há algum dos meus irmãos que precisa ter a fé fortalecida para continuar firme na caminhada, oh Espírito querido, faz isso nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, em todas as nossas casas, a Tua presença. Ah, Senhor, sempre seja bem-vinda.
Toma, Senhor, a direção das nossas casas. Senhor, nós levantamos o altar de adoração, de exaltação. Nós entregamos o senhorio ao Senhor, o senhorio das nossas casas a Ti, Jesus. Toma conta das nossas casas, das nossas famílias. Tu és o dono das nossas famílias. Em nome de Jesus. Que as pessoas saibam, Senhor, quando entrarem nas nossas casas, que o Senhor está lá. Que o Senhor está lá. Todo ambiente tóxico, pesado, ácido, Senhor, talvez no meio de algumas famílias aqui, que a Tua presença cure. Que a Tua presença cure. Que a Tua presença restaure. Enche as nossas casas da Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Você ouviu a voz do Senhor dizendo para você, menino ou menina, levanta-te e viva. E viva. Quantas pessoas entraram aqui essa noite com sonhos mortos, sem esperança, sem paz e sem alegria? Receba essa palavra no seu coração, menino, menina, levanta-te e viva. Deus tem vida para você, não acabou. Deus tem vida para você. Deus tem esperança para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Com as mãos levantadas, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo e seja com todos, todas as famílias, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Tenham todos uma excelente semana. Desfrute de segurança, da paz e da alegria que o Senhor pode dar para você. Deus os abençoe.